Muito bem, então vamos lá, começando o nosso primeiro episódio do South Podcast, aqui direto da WI Propaganda em Itajaí. E hoje já estamos começando com o pé direito, cara, porque aqui do meu lado tem um amigão meu, um grande irmão, Alessandro Sanches, o Buguinha, um dos maiores torcedores do Santos Futebol Clube que esse país já viu. Salve, meu irmão, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Gesiel, Portuga, meu amigo de longa data. Boa noite a todos aí que acompanham o South Podcast. É uma grande satisfação estar aqui presente e estar falando um pouco sobre o glorioso alvinegro praiano de Vila Belmiro, o maior de todos, o Santos Futebol Clube. É isso aí, mano, satisfação, a casa é sua aí. Obrigado. Cara, eu tava puxando pela memória aqui, pelo menos pra mim, como São Paulino. Sim. A primeira vez que eu me interessei por um jogo de futebol, que foi em 92, quando o Raí bateu a falta contra o Barcelona e virou. Aquilo ali pra mim marcou demais, assim, foi ali, aquele momento que deu start que eu pensei, pô, eu vou ser São Paulino, e também por influências dos meus irmãos mais velhos. Você teve algum ponto start da tua vida, que aquele momento para virar santista, ou isso já veio também de família? Não, eu na verdade já nasci santista, eu não sei dizer qual o primeiro jogo que eu fui na minha vida, ou qual o momento que mais me marcou assim pela minha infância para, a partir de hoje eu vou ser santista. Meu pai torcedor do Santos, meu avô torcedor do Santos, meus tios torcedores do Santos. O Santos com aquela lendária equipe dos anos 60, onde dispensa comentários e apresentações. Gilmar, Mauro, Ramos Delgado, Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, Lima, Dorval, Zito, Dorval, Mengalva e Coutinho pela IPEP. É difícil você estar associando sim, os nomes na ordem, na sequência, mas esse esquadrão aí é o maior esquadrão de todos os tempos aí do futebol. Tentam diminuir os números desse time aí até hoje, mas os números são inigualáveis, né? Claro. Passa-se os tempos, mas os números ficam. Então, assim, dentro da minha família, eu já nasci santista, já nasci indo para estádio, tem fotos minhas na Vila Belmiro com 2, 3, 4 anos de idade. Cara. Sim, eu ia te perguntar isso agora, com quantos anos foi tua primeira aparição no estádio de futebol? Não, meu pai levava minha mãe grávida de mim para o estádio, então talvez daí já seja o grande diferencial, assim, de eu estar encampando o nome do Santos, assim, na minha vida. Mas, enfim, num grande resumo assim, então, tipo, eu não teve um momento que me fez assim, a partir de agora vou ser santista e tal, pelo contrário, eu já cresci dentro do universo do Santos Futebol Clube, com meu pai me levando para jogo desde criança, e inclusive estava na final de 1984, na verdade era pontos corridos na época, Santos e Corinthians. Só que como os dois chegaram para a penúltima rodada em condições de título, então seria a grande final do campeonato em 84, eu tinha 5 anos na época, lembro bastante desse jogo. Tem essa recordação? Tenho, na minha memória sim, lógico que não é aquele detalhe e tal, mas eu tenho bastante memória desse dia, assim, por ser criança e tal. E, consequentemente, isso aí foi tipo natural, né, na minha vida, frequentar o Santos, ter amigos santistas, porém de 84 até 2002 foi aí onde eu falo que a gente se forjou como santista, pois foi uma época dos meninos da fila, né? Sim. E, ficar todo esse período ganhando os títulos de segundo escalão, no caso fomos campeão em 96, em 97 do Rio São Paulo, fomos campeão em 98 da Copa Comebol, que seria o equivalente a Copa Sul-Americana de hoje. Sim. Porém não é... Teve aquele gap ali, aquele espaço de tempo sem títulos. Né? Exato, que é o que eu citei agora, tipo, esse título do Rio São Paulo, esse título da Comebol, digamos assim, que era paliativos, porque nós queríamos mesmo era ganhar um campeonato de renome dentro do Brasil, seja estado, seja nacional, e a gente conseguiu fazer isso aí. Acho que até tem uma brincadeira assim que eu levo entre eu e meus amigos, que é o dia que o futebol raiz morreu. Por quê? 15 de dezembro de 2002, final de campeonato brasileiro de mata-mata, porque em 2003 já veio os pontos corridos. Sim.
e estádio dividido meio a meio. Puta, é verdade. Estádio dividido meio a meio, nunca mais eu fui na minha vida. Não. E ainda em São Paulo, no estado de São Paulo, as torcidas no dia de clássico é torcida única, devido aos históricos de violência e tudo mais. Então, hoje o poder público não garante a sua segurança para ir num jogo de futebol entre dois rivais. Então, infelizmente, hoje os estádios no clássico no estado de São Paulo é com torcida única. Isso quando tem torcida, né? Porque até agora estamos vivendo esse período de pandemia aí. E aí ainda estamos aí ansiosos pela volta nos estádios. Tu mencionou até que, infelizmente, a gente não tem mais clássicos com duas torcidas, né? Sim. Tu preferia que fosse duas torcidas ainda? Com ainda certeza. No momento como esse? Sim, claro. E estádio dividido. Eu acho que, digamos assim, que o prato principal do campeonato é o clássico, né? Claro. Aquele jogo de grande rivalidade, seja ele estadual, regional, municipal, federal, enfim. O que alimenta a torcida, o que alimenta a rivalidade é o clássico. Sim, sim. Então, consequentemente, você tendo duas torcidas rivais num estádio, uma do lado cantando, a outra do outro lado cantando, cada uma mostrando sua vibração. E é bonito, né, cara? É bonito. E hoje o que resta é ver as recordações nos Instagram da vida, pra gente estar se lembrando de fatos que já aconteceram num passado recente aí. De vez em quando também pego meu álbum de foto ali da época que a gente mandava os filmes para revelar e dá saudade. Dá saudade, muita saudade. Até tempo, saudade do estádio, de concreto. Tipo aqui o Gigantão das Avenidas aqui em Itajaí. Arquibancada, nada de arena. Eu sou totalmente contra esse futebol moderno, porque o que aconteceu com esse futebol moderno foi uma elitização do futebol. Elitizou, exatamente isso. E, consequentemente, essa elitização do futebol acabou excluindo o povo. Afasta o torcedor raiz. Exato. O torcedor que está ali apoiando o torcedor. Correto. Hoje nós não temos mais, por exemplo, um setor de geral no estádio. Imagina o Maracanã, que nos anos 80, antes das primeiras reformas. Mais de 100 mil pessoas. Muitas vezes com mais de 100 mil pessoas. E aquela geral cheia de personagens. O Anjinho, o Mr. M, o Papa. Enfim, a geral era a grande reflexo da cultura popular brasileira. Claro. Porque a pessoa ela já tem aquela vida regrada durante as semanas, cada vez, lógico que conforme o tempo vai passando, as pessoas também vão tendo outras prioridades, devido aos cenários econômicos que o país vem atravessando ao longo dos anos. Mas dentro dos meus 41 anos, me recordo que até pelo menos 20 anos atrás, com certeza, a geral era o grande reflexo da população brasileira, onde a pessoa ela deixava a energia dela, as emoções, as frustrações, e tinha aquele, digamos, aquele momento único, que ele botava a fé ali no time, que ele estava próximo do time ali, e muitas vezes a geral era nos locais que ninguém gostaria de assistir. Hoje o pessoal reclama de ponto cego em estádio. Exatamente, que geralmente fica para a torcida adversária, visitante. Isso, correto. Nesse tempo da geral, a pessoa queria estar no estádio. Ela não queria saber se ela ia ver o jogo ou não. Ela só queria estar presente. Só queria estar presente, exato. E isso foi o que, digamos assim, o propulsor da geral, né? A pessoa está querendo presente, ela não importa se vai ver o jogo, não importa se... Ela saía de casa, acho que para encontrar os amigos que compartilhavam dos mesmos desejos, das mesmas paixões, e assim ela tinha, digamos, aquele momento de fantasia, que está próximo do ídolo, tá vendo o time do coração jogando de pé. É outra atmosfera, né? Exatamente. Ô Buguinha, você acha que esse tipo de torcedor raiz, ele tá morrendo aos poucos? Porque a gente tem um cenário que cada vez mais a gente está encontrando um torcedor de internet que fica lá muito ativo na internet, mas que muitas vezes acaba nem indo ao estádio. E isso muito por conta da tecnologia, é claro, mas por conta também que
esses torcedores eles vão envelhecendo. Exato. E aí vai vir os filhos, e se não passa adiante, meio que vai ficando um pouco de lado e acaba a elite tomando conta desse cenário. Porque o ingresso vai ficando mais caro. Correto. A gente está num cenário que a gente tem pandemia hoje em dia, que não pode comparecer nenhum torcedor. E quando voltar, cara, eu acho que a tendência é, ficar muito mais caro o ingresso, porque eles vão selecionar a dedo. Exato. Eles vão colocar provavelmente um número limitado de ingressos, e aí só quem tem poder aquisitivo vai conseguir. Tudo vai depender de como vai ser feita essa distribuição das vacinas aqui para a nossa população, né? Então. Mas voltando à sua pergunta sobre se o torcedor raiz está morrendo, infelizmente ele está morrendo, porque ele, além dos fatores econômicos que estão deixando ele longe dos estádios de futebol, os próprios clubes também, poucos clubes, eu não vou generalizar, mas claro, poucos clubes estão buscando esse torcedor que tipo, não tem condição de estar pagando, por exemplo, R$50 por mês no sócio torcedor. Sim. E depois, na hora que ele for num jogo ou dois, ele tem que pagar mais, digamos, R$30 por cada ingresso desse aí. Sim. Aí no caso, então, hoje nós temos que relativizar que o salário mínimo nacional é R$1.100. 1.100 e não é menos de R$1.200. E, por exemplo, se você vai num jogo de futebol, eu tiro isso, o cálculo que eu faço é sempre em relação a São Paulo capital, Vila Belmiro, porque a torcida do Santos é uma das poucas torcidas do mundo que viaja para ver o time jogar em casa. Sim, é fiel, né, cara? Exato. Fiel deixa pro rival, mas tudo bem, a gente... Sim. Não, mas o que eu quero dizer é assim, o custo hoje é muito caro, porque não só o futebol ficou caro, nossa vida ficou custosa no decorrer desses anos. Claro. E tem outras prioridades também. Exatamente. Então, por exemplo, você você tem lá suas contas em casa lá, vai atrasar um boleto, vai atrasar 2 boletos para ir para um jogo. Sim. Eu conheço pessoas que sim. Que faz, então. Exato, mas só que nos dias de hoje, onde a nossa economia está combalida, fica difícil você propor para um torcedor que, por exemplo, teve lá no passado que, por exemplo, gastava R$10 ida e volta para ir para casa do estádio. Não que não vai gastar, por exemplo, você morar no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se você vai por vias públicas, por transporte público, seu custo é menor, lógico. Mas aí depois você chega no estádio, o ingresso vamos por R$40, aí vai tomar uma cerveja, mais R$10, vai comer um negócio, mais R$10. Então, sim, digamos assim que o custo todo de um simples jogo de futebol já seja aquele valor. Compromete. Exato, exatamente, compromete aí uma boa porcentagem do salário em apenas um evento. Claro. E antigamente o torcedor raiz, ele iria, digamos assim, 4 vezes por mês no jogo, todo final de semana, se ele quisesse ir para o estádio, ele tinha condições de ir. Sim. E não afetava tanto o orçamento em casa. Exatamente. E complementando também a sua questão, com certeza o torcedor raiz está morrendo não só pelo fator econômico, mas pelo fator modernidade. Sim, que é cômodo também ficar em casa, questão de segurança e a questão também financeira. Exato, é a questão que hoje a gente vive uma era tecnológica, né? A gente vive a era digital. Tá tudo muito ao fácil alcance. Exato, a gente tem tudo na palma da nossa mão. Exato. Porém, antigamente, as pessoas, eu me lembro de a gente se organizar para ir para jogo, de eu ligar num telefone comunitário num bar de um bairro, lá do parceiro lá, avisa lá o muleta e o pessoal aí do Guapituba que para esperar no último vagão, que o pessoal de Ribeirão Pires de Rio Grande está indo no último vagão. E torcendo pro recado chegar. Sem saber se vai chegar esse recado lá. E assim, ainda correndo risco de cruzar com alguma torcida rival no meio do caminho. Já chegou a passar algum perrengue parecido assim? Sempre tem, né? Sempre tem. A favor e contra sempre tem. Mas sempre tem, né? É difícil você afirmar, porque como mexe com as emoções, mas só que tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella fala que ele
não sei se é de autoria dele, mas como eu escutei dele, essa frase me marcou bastante, que a loucura ela não se completa sozinha. Então, tipo assim, a pessoa pode ter o maior dos sentimentos ou o menor dos sentimentos. Sim. Mas se tem, digamos assim, alguém ali ou 2, 3 mal intencionados que conseguem inflamar uma situação... Acende a fagulha. Exatamente, acende o pavio e tudo pode acontecer. E aí esses, principalmente sozinho, eles são de boa, né? Mas todo mundo, na verdade, todo mundo é de boa sozinho. Agora, por exemplo, vamos supor... Inflama, né? Exato. Aí você tá andando com a camisa do seu clube numa rua, você nem sabe, às vezes você saiu desapercebido, esqueceu que tá tendo... Sim. O que acontece. Aconteceu comigo aqui em Itajaí, andando com a camisa do Joinville, o cara veio me intimar. E eu gosto pra caramba do Marcílio, bem deixar claro aqui que, pô, eu sou torcedor mesmo. Só que, pô, cara, isso acho que é a tua escolha. Exato, né? É assim, é aquilo que eu falei um pouco anteriormente. A galera, se tá em grupo, as coisas mudam de figura. Às vezes o pensamento racional perde espaço pro pensamento brutal. E é o momento, né? E é momento. Sempre é momento. Um segundo, 2 que te... É sempre momento. Então você pode propor a reação ou você pode usar a reação. Então, pode acontecer de você propor a ação e tomar o revés, ao mesmo tempo de você ser provocado e você rebater a situação. Exatamente. Você tinha comentado da frase do Mário Sérgio sobre a loucura. Eu gosto muito dele também. Né? Enfim. Sim. Qual foi a tua maior loucura que você classifica que você já fez pelo Santos Futebol Clube? Pô, cara, loucura pelo Santos não tem tempo pra fazer. Se depender, então, a gente já faz amanhã. Mas sempre tem aquela que, porra, essa aqui me marcou e eu acho que daqui foi a maior até agora. Pô, velho, é difícil, porque foram várias situações. Talvez essa que eu vou contar seja talvez a mais insana, porque tem a mais insana, a mais louca, sim, a mais sem noção, a mais emocionante. É mais emocionante, exato. Mas uma que engloba tudo, enfim, que te marcou e que tu tenha pensado de primeira. Sim, por exemplo, algo que eu acho que eu não... Na época eu tinha 18, 19 anos, tinha recém tirado carta de habilitação e eu trabalhava no aeroporto de São Paulo, na VASP. E consequentemente, tinha um Santos e Inter no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. E eu morava em São Paulo na época, morava em Ribeirão Pires. Aí, consequentemente, fiz uns cálculos, consegui a folga no dia certo. E aí eu falei, mano, vamos pra esse jogo aí, vamos de carro. Aí eu chamei o pessoal, pô, não dá pra mim, não dá. Não, a gente vai dividir nos custos, é rapidinho e tal. Aí no final das contas foi só eu e o Wendel, o popular gordo do ABC da torcida jovem. Gordo do ABC, um abraço pro gordo do ABC. Sim. Satisfação, Wendel. E aí a gente pegou e se juntou, vambora, tal. Sei que nós saímos de casa, tipo, sexta-feira, 11 horas da noite. Vamos chegar em Porto Alegre no sábado, 2 horas da tarde. Dirigi a BR-101, ela estava na época da duplicação. Não era duplicado, hein? Não, o jogo era que horas? O jogo era 4 horas em Porto Alegre. Vocês chegaram às 2 horas da tarde já pro jogo? Já chegamos direto no Beira-Rio. Chegamos direto no Beira-Rio. O jogo, se eu não me engano, foi 1-1 ou 2-1 pro Santos. Acho que não, foi 1-1 pro Santos. E aí, no final do jogo, a gente já, começamos a voltar. Só que, você não tem noção de dirigir 14 horas, assistir o jogo 2 horas e depois eu pegar o carro e dirigir mais 14 horas para voltar. Mas nem pousaram nada? Não ficaram? Aí no final das contas, o que a gente fez? A gente acabou ficando por Porto Alegre. Sim. Jantamos lá numa churrascaria pós-jogo ali e tal, e descansamos no carro. Aí eu peguei e falei, quando der umas 8 da manhã a gente mete bala, 7 horas da manhã, 8 horas. Aí não, beleza, tal. Aí cada um deitou num canto do carro, tal, beleza. E saímos de Porto Alegre era umas 8, 7 da manhã, por aí, 8. Mas, mano, pra chegar em Floripa, e a pista era única, não tinha duplicado, só a freeway era duplicada. Cansado. Aí pista única até Floripa, cheio de desvio, cheio de obra, ruim pra caramba pra dirigir. Caramba. Aí depois demos um rolê em Floripa, demos uma volta por Floripa. Sei que eu fui chegar em São Paulo na segunda-feira, 2 horas da tarde.
Ou seja, a gente tentou... Segunda-feira. E trabalhava, e foi direto pro trabalho. Eu trabalhava à noite na época. Tá. Trabalhava à noite na época. Só deu tempo de dar uma descansada. Literalmente. Cara, é bom que tu citou dessa forma, que atravessou um estado para o outro para assistir um jogo do Santos. Isso deve ter acontecido muito durante essa tua vida. Até hoje, né? A gente vai atrás, né? Que mesmo morando aqui em Itajaí, eu nunca deixei de participar de jogo, nunca deixei de ir para jogo. Tanto com excursão, com amigo e tudo mais. Às vezes, por exemplo, tem jogo em Porto Alegre, vamos supor, domingo, 4 da tarde em Porto Alegre. Converso com o pessoal da organizada, quem vai descer, se vai ter caravana, se não vai ter caravana, como é que hora, vou calculando mais ou menos o tempo que eles vão estar passando por aqui. Eu vou, espero eles na BR, me junto entro no ônibus aqui na BR, vamos ver o jogo, voltamos, desço ali na BR e estamos em casa. Cara, e dessas andanças atrás de partidas do Santos, qual foi a torcida menos receptiva que vocês entraram numa cidade, porra, olha só os caras. Já deu azedo. Sem o mínimo respeito, enfim. Ou uma situação que vocês passaram exclusivamente, não generalizando em si. É que assim, quando é clássico, seja contra time Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, ou seja, contra os times, esses rivais diretos, assim, dificilmente tem, digamos assim, mar de rosas. Sempre tem algum atrito, sempre tem alguma pedra perdida, sempre tem uma provocação aqui e ali. Isso aí é natural. A pessoa que... É do jogo. É do jogo. Da mesma forma que tem aquela provocação no plano, recíproco. Tem a provocação na arquibancada também. Isso aí é natural. Tanto aqui, quem vai aqui nos jogos no Hercílio Luz, aqui no Gigantão das Avenidas, tem aquela galera que fica ali só provocando a torcida visitante. Faz ali, fica ali e tal, batendo na tecla, tal, provocando os bailarinos, provocando os marrecos de brusque, enfim. Foda. A galera provoca mesmo. Mas é normal. É do jogo. É normal. Faz parte da cultura futebolística, faz parte da cultura de arquibancada. Sim. Então, digamos assim, que hostilizar assim é normal. Tanto para a Argentina, por exemplo, Santos e Boca Juniors La Bombonera 2003 na final. Já foi para lá? Fui. Já vi o Santos em 5 países. Mas na Bombonera? Sim. Foi uma que te marcou assim? Sim, porque foi final da Libertadores. A gente saímos de caravana com a jovem na segunda-feira, 10h30 da noite. Foi em que ano? Foi 2003. 2003. A gente saiu, por exemplo, 10 horas da noite de São Paulo, 10h30 da noite da segunda-feira. Chegamos na terça-feira, 5 horas da tarde em Porto Alegre, trocamos de ônibus. Aí depois a gente chegou 5 horas da manhã na fronteira de Uruguaiana com Passo de los Libres e tal, fizemos aquele trâmite burocrático ali na fronteira. Consequentemente, tocamos para Buenos Aires, só que a gente chegou em Buenos Aires, tipo, bem em cima da partida mesmo. O jogo começava às 9h30, a gente chegou, tipo, 9 horas. Porra, natural, isso aí já tá no teu currículo. Sim, e outra coisa, assim, que é natural, a galera viajar e entrar com o jogo rolando, isso aí é comum, acontece bastante. Pô, já viajei uma vez pro Maracanã, Santos e Fluminense, a gente entrou no jogo aos 40 do segundo tempo. Porra, mas aí perde a magia toda. Não, perde, mas perde o... Só que aí nesse meio tempo, a polícia de lá fica atrapalhando você. Tem todo um jogo de cintura. Mas de propósito. Exatamente. Foda. Os caras falam assim, vocês têm que chegar aqui 2 horas antes do jogo. Sim. Você chega lá, cumpre os protocolos e tal, só que aí você fica na boa vontade de quem tá fazendo a segurança. Da polícia local. Exatamente. Porra, muitas vezes torce pro mesmo time que vocês vão enfrentar. Exato. Chegar e entrar com o jogo rolando é uma coisa, dependendo do jogo, dependendo do momento do campeonato, acontece. Mas, por exemplo, essa vez aí do La Bombonera, a gente voltou com as vidraças quebradas, cara. Ô, louco. Aí ficamos, ou seja, até Porto Alegre, que foi o ônibus que a gente saiu de São Paulo, de Buenos Aires até Porto Alegre, a gente veio com a vidraça quebrada. O argentino tem essa... É inflamado também, né? É muito parecido com o brasileiro também, não é? Só que o que eu falo que a diferença do argentino pro brasileiro é que o argentino, ele tá muito mais próximo da raiz que a gente tinha aqui no passado do que nós brasileiros. Porque a gente perdeu um pouco. Perdeu. O brasileiro, não, tipo assim, não vou generalizar. Mas por que, cara? Será que isso aconteceu? Não sei, às vezes é o próprio desencanto com o clube. Isso aí é uma coisa pessoal.
Sim. É cada um que tem que encontrar a sua resposta pra tipo, eu desencanei porque meu time só entra diretoria corrupta e os caras, o time vive quebrado. Dá uma desanimada. Sim, desanima. O time não consegue fazer uma boa campanha, ou na hora que vai. Então cada um tem seu termômetro. Sim, sim. Só que comigo, eu nunca a minha chama sempre foi apagada, foi tipo, aumentava após uma derrota. Tipo assim, por exemplo, perdia um clássico. Por exemplo, a galera geralmente quando perde um clássico ou quando toma uma goleada, no outro dia se esconde, né? Não quero. Eu não, mano. No outro dia faço questão. No peito. Não, faço questão de usar a camisa no outro dia. E tem que criticar também quando tem que criticar, né? Não adianta só viver em mar de rosas, né? A gente não pode também só ficar. Senão as coisas também não funcionam. É correto. A gente não. O que eu quero dizer assim é que tem aquele cara, né? Tu para de cornetar. A cornetagem ela é natural. Se o cara não, por exemplo, se tal jogador não demonstra aquilo que você espera dele, ou que você espera, você sabe que ele é capaz de render, você vai naturalmente dar que fulano lá não tá jogando absolutamente nada. Não aguento mais ver aquele cara com a minha camisa em campo. Enfim. E isso também rola a questão das torcidas intimar o jogador direto, né? Isso já aconteceu contigo? Já, mano. Já intimou algum jogador? Gustavo Neri nas antigas. Gustavo Neri? Mano. Mas aonde? No vestiário? Santos e Vasco, Campeonato Brasileiro de 99, o Santos estava meio quebrado na época e o Vasco estava numa toada boa. Sim. E um jogo pegado na Vila Belmiro, 0-0 e o Gustavo Neri mal no campo, mas mal. O cara que dava tudo errado. E aí no meio do lance, teve um lance como o jogador, o jogador dentro de campo sente quando ele está sendo pressionado ou não. E aí, consequentemente, ele já sacou que ia ser substituído, tava o Ailton para entrar. Só que ele saiu de fininho, tipo assim, o juiz meio que não autorizou a substituição e ele já viu que a placa já tinha levantado e tal. E como o juiz estava resolvendo uma outra situação dentro de campo, aí o cara pegou e já saiu por trás. E o Ailton no meio de campo ali não sabia se entrava, se estava autorizado ou não para entrar, e vendo o time com 10, ele pegou e falou assim, não, aí tipo o cara foi natural, falou, o mano foi pro vestiário, eu vou entrar no campo. Só que o juiz não tinha autorizado. Aí eu peguei e falei pra um brother na arquibancada, vai dar merda. Falei, se esse maluco tomar amarelo, eu vou lá no vestiário. Aí, isso era 30 do segundo tempo, 35 do segundo tempo. O Ailton entrou, Ailton, não me lembro. Aí o juiz já pegou, olhou, amarelo. Amarelou. Conforme ele levantou, deu um amarelo no campo. Eu já saí da arquibancada e já fui lá no portão, já comecei a bater lá. Sozinho. Comecei a bater no portão lá de acesso ao vestiário lá, que é uma porta que dá pra calçada. Não, aí Gustavo, vai pra fora, vem aqui, vamos trocar ideia. Isso na Vila Belmiro. Só que eram outros. Já sabia o caminho. Só que eram outros tempos. O Santos vivia um período na época, 99, 15 para 16 anos sem título. Sim. E você passar um período muito, muito grande sem ganhar um título de expressão, você acaba, ao mesmo tempo que você desgasta a sua torcida, você mina a sua torcida. Mexe com o psicológico. E vai ter a outra parte da torcida que vai estar mais agarrado. Sim. E aí, exatamente. Eu acho que então a gente fala assim que esse período dos meninos da fila, quem se identifica muito com esse período dos meninos da fila, a gente, tipo, a nossa alegria era comemorar a vitória em clássico. Por causa que era. Não tava ganhando nada. Tipo assim, empatar em clássico pra nós era uma vitória. O Santos sempre teve alguns períodos de crise financeira, mas crise financeira brava. Tipo assim, tem o suficiente pra manter o elenco ali e fazer um campeonato honesto. E assim foi grande parte dos anos 90 ali. Sim. A gente teve, por exemplo, o time de 93 com o Guga. O Santos ganhou da Parmalat 2 vezes. O Palmeiras, do campeão brasileiro de 94, ele não foi campeão invicto porque perdeu 2 jogos pro Santos. Ô, louco. Essa época era do Giovani, não? Não, o Giovani veio em 95. 95. Sim, o Giovani jogou pra caramba pelo Santos. Isso aí, o Giovani é o principal fator do renascimento da torcida santista. Eu me recordo do Giovani, cara, não sei se você vai lembrar disso, em 96, quando saiu o Campeonato Brasileiro pra Super Nintendo, que ele era o astro, cara.
Eu já não vou lembrar. Mas o que eu posso dizer do Giovani é que assim, ó, ele foi o divisor de águas. Eu lembro bem do Giovani. Não, então, ele foi o divisor de águas, literalmente, porque a gente vinha fazendo boas campanhas, mas só que a gente não conseguia concretizar em título. Sim. Esse 93, 94, a gente teve boa, era Ricardo Rocha na zaga, era o Cuca, que hoje é técnico no meio campo, o atacante era o Guga, tinha o Almir, que veio do Grêmio. O Almir é o primeiro animal. O animal que foi identificado com o Edmundo, com o Osmar Santos. O primeiro animal que o Osmar Santos narrou no rádio foi o Almir. O Almir, num jogo do Santos, o Santos, inclusive, agora foi em 92 contra o São Paulo, no Pacaembu, que o Santos arrancou o gol no último lance lá, que foi a alegria da torcida. E o Osmar Santos no rádio já veio já era o animal, só que aí depois... Esse narrava pra caramba, né? Ele foi digamos assim, na minha opinião, o maior narrador de todos os tempos. Não tive oportunidade de conhecer os antigos. Osmar. Mas depois do Osmar Santos, que é contemporâneo também da nossa época, ele com certeza, infelizmente, ele teve um acidente que limitou a fala dele, mas com certeza ele é um grande da nossa época. Sim. Cara, e eu tava inclusive acompanhando no final do ano passado, acompanhei pouco, até é bom que você fale isso, a respeito da diretoria conturbada do Santos. Eu sei que ali no final do ano teve eleições para a presidência, saiu o Pérez, entrou o Rolo. O que aconteceu foi assim. E depois, agora tem um outro presidente, o Rueda. Andrés Rueda. O Santos ele teve uma década muito conturbada politicamente. Porque quando o Luiz Álvaro assumiu ali em 2010, a gente passou por um período de 10 anos de administração Marcelo Teixeira. E onde a gente foi do céu ao inferno com Marcelo Teixeira. A gente começou em 2000, quando o Marcelo Teixeira assumiu o Santos, ele fez contratações de impacto, contratou um medalhão, tipo Rincon, Edmundo, Marcelinho, enfim, botou dinheiro do bolso. Sim. O Marcelo Teixeira foi lá, botou dinheiro do bolso. Era apaixonado pelo clube, Sim, né? O Marcelo Teixeira tem a sua história no Santos, mas ao mesmo tempo ele prejudica muito a história do Santos, o andar do Santos. Porque, queira ou não, o Marcelo Teixeira, a sombra da família Teixeira é meio que assim permanece ali na Vila Belmiro, porque o Marcelo Teixeira, mesmo tendo feito seu bom trabalho em frente quando ele foi presidente, ele também deixou muitas merda, né? Deixou muita merda. Deixou um legado não tão bom. E consequentemente esse legado aí, se você perguntar assim, de 10 santistas, 2, 3 vão ter simpatia pelo Marcelo Teixeira. Sim. Os outros 7 vão odiar. Mesmo que o cara tenha sido campeão, mesmo que o cara tenha deixado, tirou o Santos da fila, e tem muito essa imagem do mecenas, né? O cara que põe o dinheiro do bolso para dar o retorno, e consequentemente isso aí não passou, né? Então aí quando em 2010 a partida já estava desgastado, o Santos já não tinha o mesmo ímpeto financeiro do começo da década, aí o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro hoje ganhou a eleição. Hoje ele já é falecido, ele faleceu, ele teve problemas de saúde no segundo mandato dele. Consequentemente, com esses problemas de saúde, assumiu o Odílio Rodrigues. Esse tinha que ser defenestrado da história do Santos. E por quê? Ele vendeu o Neymar. Foi ele que vendeu o Neymar e vendeu grande parte dos jogadores ali da campanha da Libertadores, campeão 2011. Porém, o retorno foi, digamos assim, todo o dinheiro que entrou ele gastou no Leandro Damião, um contrato mal explicado, um contrato mal formulado, mal explicado. Que tiro no escuro também, né? Mas na época o Leandro Damião estava cotado para ser o centroavante da seleção olímpica de 2012. É verdade. Ele estava no Inter nessa época, não é? Sim, não que eu esteja defendendo o jogador, pelo contrário, é o momento do jogador na época. É que tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Né? É que o futebol ele gera uma expectativa que a realidade muitas vezes pode não chegar. Exatamente. E nessa época o Santos tinha bala em caixa, só que fez contratações
sem critério. Sim. A contratação do Leandro Damião foi uma contratação sem critério. E, consequentemente, o rombo vem até hoje, por causa de um contrato mal formulado. E de contrato aqui, contrato ali, o dinheiro no Santos evapora e nunca tem dinheiro para pagar as contas do dia. Aí é foda. E isso foi. E aí o Odílio Rodrigues sai em 2014, devendo até para floricultura. Sim. E aí assume o Modesto Roma em 2015 até 2018, propondo fez digamos assim, uma gestão modesta. Café com leite. Café com leite. Diz as má língua que entrou quebrado e saiu milionário. Como todo aí é foda. Como muita parte dos dirigentes não só do Santos, mas do Brasil brasileiro. Exato. Porque junta a fome com a vontade de comer. O cara que rouba o clube nunca vai preso. Não vai. É diferente da Alemanha, onde eu já vi presidente do Bayern de Munique preso, diferente do Barcelona, então, que o presidente do Barcelona foi preso. E é escândalo que estoura. Exato. Escândalo, eles pegam mal pro clube. Sim. É que, na verdade, hoje os clubes estão mais preocupados com esse lance do engajamento e da reputação. Hoje, 2021, século XXI. Mas isso muito por conta da internet também, que chega muito fácil a informação. Exato. E para queimar é do estoque. Exato. E ao mesmo tempo que tem essa internet no piscar de olhos que hoje enaltece, ao mesmo tempo que derruba, ela vem com um propósito de engajamento. Então, quanto maior digamos, hoje em dia tem muita gente que prefere ficar engajando um clube na internet do que ver um jogo no estádio. Eu não consigo entender isso. Exatamente, é isso. Eu não consigo entender, sinceramente. A pessoa fala, não, eu torço pra tal time, mas quantos jogos você foi no ano? Eu fui um ano passado, mas esse ano você foi... E olhe lá. Olhe lá. Estamos falando no período pré-pandemia, né? Sim, óbvio. Por exemplo, eu não consigo deixar de ficar por um jogo por ano no estádio, eu não consigo. Eu vou ter que dar meus meios, tenho que dar meus pulos. Para ficar mais... Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, eu quero estar presente no jogo. Porque para mim não é só o futebol, só o jogo em si. É a atmosfera toda. É a atmosfera toda. Eu falo que assim, tanto desse lance de que eu não saber o primeiro jogo e o último jogo que eu fui, o primeiro jogo como, tipo assim, aquilo ali virou uma família. É onde eu vou encontrar o meu amigo de infância, é onde eu vou encontrar o parceiro da faculdade, é onde eu vou encontrar um brother que trabalhou comigo, sem contar as outras pessoas que a gente já viu. É um modo de vida, né? É um modo de vida, é um estilo de vida. Na verdade é isso, a arquibancada é um estilo de vida. Não. E aí, cara, a questão do Pérez ali, que... então, aí assumiu o Pérez, inclusive apoiei ele através do Orlando Rolo, que é meu amigo. Sim. Ele veio como vice-candidato da chapa do Pérez, porém logo ali no início, tudo o que foi combinado em campanha não se cumpriu, teve um racha ali entre o Pérez e o Orlando Rolo, e esse racha, o Pérez acabou deitando e rolando no Santos, porque o Orlando ele se preservou, no caso, falou, então já que eu vou ser figurativo, e o Pérez, o Santos é um colegiado, no caso é um comitê de gestão, onde cada um tem o seu voto, porém a palavra final é do Pérez. Porém o Pérez já no começo de mandato baixou uma portaria falando que ele ia falar e fazer independente de quem estava no conselho gestor. Louco, então não precisa de conselho. Exatamente, foi o que assim foi. Só que o prejuízo que o Santos teve nesse período não foi assim teve um pouco de prejuízo de imagem, que eu vejo que houve um desgaste, porque você acaba muitas vezes sendo mal falado na mídia. Sim. E cada vez que o Pérez ia na TV, você via que o pessoal cobrava ele de algumas atitudes, ele sempre desconversava, sempre dava bem sabonete. Não tinha papo reto. Não tinha papo reto. O cara é muito sabonete. Aí é complicado. E aí, consequentemente, o Santos deixou, por exemplo, o caso Soteldo. O Soteldo, o Santos foi lá, veio o Sampaoli conversou com o Pérez e tal. Isso porque não era para vir o Sampaoli, era para vir o Ariel Holan, que hoje era o técnico do Santos. Hoje o atual técnico, né? Exato, era para ter vindo num passado recente. Antes do Sampaoli era. Na verdade, o Santos saiu do Brasil para conversar com o Ariel Holan e no meio do caminho alguém pegou e falou: tem o Sampaoli. E aí o Pérez pegou e foi falar com o Sampaoli. Pronto, é ele. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Foi quem trouxe ele para cá, né? Exatamente.
E aí o São Paulo chegou aqui, não, eu quero jogador, eu quero isso, quero aquilo e tal. Taticamente, o trabalho do São Paulo foi sensacional. A gente fomos vice-campeão brasileiro num time de maior, na frente de um time de maior investimento, que é o Palmeiras. O Palmeiras terminou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro de 2019. E o campeonato foi tão fora da curva que a pontuação do Santos, se fosse, por exemplo, esse ano, o Santos tinha sido campeão. E foi bem atípico mesmo. Bem atípico. Porém, o saldo, aí vem o saldo. Por exemplo, o caso do Soteldo, o São Paulo indicou, o Pérez foi lá no Huachipato do Chile, comprou o Soteldo, só que não pagou R$1 até hoje. Só que a conta chega. A conta chegou. O Santos está impedido de contratar na FIFA. Esse por lance. Por causa desse lance do Soteldo. Foi pela compra do Soteldo que foi mal. Esse é um dos casos. Esse é um dos casos. O principal caso do expressivo foi o Kleber Reis, um zagueiro que veio na gestão do Modesto Roma, que o Santos contratou por uma bala lá do Hamburgo da Alemanha, só que só pagou a primeira parcela. Putz. Só que tinha parcelas que viriam, digamos assim, para outras gestões. Então, tipo assim, os caras meio escanteou. Entendi. Aí o Hamburgo foi lá na FIFA e falou, eu quero pagar, eu quero receber, eu vendi, quero receber. E aí o Santos ficou com essa fama de mal pagador. Então, tipo assim, o Santos acabou pagando um transfer ban ali, que ia estourar em outubro, e fez o corre ali, conseguiu pagar ali, foi bem na... Porque o que aconteceu? Foi afastado o Pérez ali em setembro. E nesse período que o Pérez, através de estatuto, só que antes desse primeiro afastamento, desse segundo afastamento em definitivo, teve pelo Santos ser um clube, um dos mais democráticos do Brasil, onde o sócio realmente tem poder de voto para eleger seu presidente. Que legal. E diferente de outros clubes que você vota numa chapa para conselho, esse conselho eleito. O sócio ele consegue votar diretamente na escolha do presidente. Exatamente. Exatamente. Então, e da mesma forma que teve o sócio votando para eleger o Pérez, o sócio teve através do conselho, através do conselho fiscal, ele elencou algumas irregularidades logo no início do começo da gestão do Pérez e foi para o sócio. Só que o Santos teve, ali em 2018, o Santos começou a ter uma reação em campo. E o torcedor, geralmente, ele olha as 4 linhas. Dá uma acalmada. E se as 4 linhas, isso aí vale para todo o time. Se as 4 linhas estão redondinhas, as coisas estão acontecendo dentro de campo, fora de campo, muita coisa pode estar errada. Os bastidores ficam para depois. Os bastidores ficam para depois. Só que, num primeiro momento, o time reagindo em campo, viram que não era o momento ideal de estar tirando o Pérez. Porém, o Pérez continuou no Santos e continuou fazendo as burradas dele. Continuou prometendo e não cumprindo. Sim. Então, no segundo momento, depois de um novo parecer do Estatuto de Sindicância do Santos, lá da Comissão de Fiscal e Sindicância, foi levantado que o Pérez deveria ser sacado novamente da presidência. Aí deu a oportunidade do Orlando Rolo estar assumindo, digamos, os últimos 3 meses de gestão, e ele fez uma gestão de transição. Ele literalmente... então ele entrou para fazer essa gestão para terminar o tempo que o Pérez estava... Correto, exato. O Orlando ele assumiu o tempo vago, o tempo restante do Pérez, que seriam os últimos 90 dias de trabalho, e ele já pegou, eu me lembro que foi numa primeira reunião, que ele já reuniu todo mundo, os candidatos da eleição passada, reuniu até representantes da torcida organizada, chamou todo mundo para uma reunião no Conselho Deliberativo e fez literalmente no PowerPoint lá, ele falou, essa aqui é as dívidas de curto prazo, essa aqui é a dívida de médio prazo, essa aqui é a dívida de longo prazo. Então, se vocês estão realmente interessados em ser presidente do Santos, essa é a radiografia do momento. E essa situação que a gente tem agora. Não, até que conseguiu baixar bastante. O Santos ainda tem na época que ele mostrou esse PowerPoint, ele mostrou, olha, essa é a situação que a gente tem agora. Correto. Vocês querem pegar essa bucha aí? Exatamente. Já foi bem claro para isso. Tipo assim, se vocês querem essa bucha, sim. Ela é toda de vocês. Só que depois ninguém vem me avisar que não sabia, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Ele foi o cara que deixou claro os problemas que o Santos estava enfrentando naquele momento ali, que nem tudo era oba-oba, como a torcida estava imaginando dentro das 4 linhas ali. Sim.
Sim. E aí ele fez esse período de 3 meses. Sim, que ele aí terminou a gestão. E ele não quis ficar o resto do período? Não, porque na verdade acabou a gestão, né? Que ele foi eleito como vice do Pérez. Ah, é verdade. Eles romperam lá atrás. Sim, exato. Cada um eu tava vendo uma entrevista do Rolo, é um cara inteligente esse cara aí. Hoje ele é policial, acho que não é? Sim, o Rolo ele é servidor, ele é policial civil, investigador. E ele tem uma história muito vasta, assim, como torcedor, né? Ele levou tiro e o caramba, né? Sim, e assim, ó, o que eu posso dizer do Rolo? Eu conheço o Rolo de arquibancada, conheço ele da torcida jovem. Então, tipo assim, caravana para ir pro Rio lá contra o Botafogo, Rio São Paulo de 99. Estamos lá, tá ele lá na torcida, aí vai pro jogo, vamos, tá. E ali fomos trocando uma ideia, fomos se conhecendo, trocamos contato, e aí ele era da Baixada, eu era da ABC, vira e mexe a gente trocava ideia, sempre se encontrava nos jogos, sempre se encontrava em evento da torcida. Sim. E a gente estabeleceu essa relação de amizade aí até hoje. E sempre que vou a Santos, assim, sempre que a gente se encontra, sempre de maneira cordial, a gente discute assuntos do Santos. Às vezes fala alguma coisa para ele que, mano, acho que isso aqui não foi legal, isso aqui foi interessante. Até porque o objetivo final é benefício do clube. Sim, independente da crítica que você tem, às vezes... Sim, não. Tudo tem que ser pensado no prol do bem maior, né? Que é o Santos. E assim, se a gente analisar assim, por mais que a gente tenha... Não, eu acho que a gente tenha ideais, assim, de, por exemplo, dizer, não, tal assunto, tal caminho é determinante para estar, digamos, atingindo o sucesso. Às vezes você pode ter essa visão, mas essa visão não pode ser coletiva. Opiniões diferentes. Exato. Né? Opiniões diferentes. Acredito eu que a partir do diálogo e da coalizão de opiniões, você consegue tirar a força necessária para conseguir os resultados. Como tudo na vida, né? Exatamente. Cara, você mencionou ali que é amigo pessoal do Rolo, que você se encontra e tal. Você tem algum contato com algum jogador no Santos? Ou antigo ou atual? Contato, assim, ó, tipo, eu gosto de ter um contato assim mais, digamos assim, reservado. Eu não dou moral para jogador. Não tem amizade. Não, mas se eu, por exemplo... Nunca teve? Nenhum momento do... Não, por exemplo, agora o ano passado, o André Luiz, que foi campeão em 2002, a gente juntou o pessoal de Blumenau aqui, também meus parceiros que eu ajudo eles aí também, os santistas de Blumenau, deixar um abraço para eles aí. E a gente sempre, inclusive, os santistas de Blumenau, eles, digamos que é o braço do Santos aqui no Vale do Itajaí, aqui junto com o pessoal de Balneário Camboriú, aí eles têm um movimento bastante ativo, tanto com atividades sociais. Eu sempre estou ajudando eles aí, sempre estou envolvido com eles. E e o Blumenau, queira ou não, o Balneário Camboriú acaba levando o nome de Santa Catarina todo. Sim. Tanto que antigamente a gente tinha o bonde 047 aí, que eu acabei fundando junto com outro pessoal aí, que era justamente tentar aglutinar o maior... Os bondes o que são? São braços das seria bonde 034, é o pessoal lá de Uberaba. Aí o bonde 602 é o bonde do pessoal de Mauá. Digamos que é os braços, né, as quebradas, né, que o pessoal costuma dizer. Ô Buguinha, você sempre foi bem atuante na torcida do Santos e em prol de um bem maior, que é sempre o benefício do Santos. Como foi, cara? Conta pra gente aqui, ó, como foi ter um artigo publicado no centenário do Santos Futebol Clube. Isso aqui eu achei genial, cara. O que foi isso aqui? Pô, isso aí... Abre pra nós aqui, ó, a página. Sim, claro. Por favor. Só me posicionar aqui um pouquinho. Pô, tá participando do livro de centenário do Santos, pra mim, tipo, é algo indescritível. Deixa eu só pegar aqui qual que é a página aqui. Esse livro ele foi publicado para comemorar os 100 anos do Santos Futebol Clube, né? Correto. E dentre várias histórias aí foram escolhidos alguns artigos de torcedores, é isso? Isso. O que aconteceu na época? O Santos lançou através do... lançou no seu site falando que vai ser lançado o livro de centenário do Santos, e dentro desse livro de centenário do Santos vai ser selecionado 20 histórias que representam um pouco da torcida do Santos, né? Do que digamos assim, o que os torcedores mais apaixonados, ou os torcedores que mais se identificam com o clube são capazes ou foram capazes de fazer para estar entrando no livro, né? Para estar contando a sua história no livro. E aí eu contei um pouco da minha história, né? Que eu lá, desde quando eu comecei, lá na época
meu apelido e tal, e enfim, aí e contei a minha história de uma promessa que eu fiz em 96, mais por causa da Santos estava vindo bem, em 95 o Giovani estava voando tal e tudo mais. Aí em 96 eu achei que ia ser o nosso ano, né? Porém, tudo ao contrário, foi tudo ao contrário. No meio do ano o Giovani foi vendido para o Barcelona, o time foi desfigurado para o restante do final do ano, enfim. Porém, voltando do Paulista de pontos corridos, o Palmeiras estava com um timaço na época. E, consequentemente... Na época da Parmalat. Na época da Parmalat, mas foi o segundo esquadrão deles da Parmalat. Era o Kleber, Luizão, não, esse aí já era o Luizão no ataque, acho que Djalminha no meio campo, o Kleber na zaga, Veloso no gol. Era um grande time do Palmeiras ali da época, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. E nesse dia aí, foi no domingo à noite, era tipo assim, era Palmeiras e Santos, resumindo a história. Palmeiras e Santos, se o Palmeiras ganhasse do Santos, era campeão paulista com uma rodada de antecedência. E o Santos tinha que ganhar do Palmeiras e para ir para a última rodada, tendo que ganhar na última rodada, esperando o Palmeiras teria que depois na última rodada perder por 15 de Jaú, se eu não me engano. Sim. Era missão impossível. Era. Aí, voltando do jogo assim, tal, no trem, falei, tava tomando uma Coca-Cola assim, injuriado, né? Falei, pô, mano, tá foda, mano, toda vez essa lenda, né? Eu falei, só vou beber refrigerante agora quando o Santos for campeão. Uma brisa, e eu bebia muito refrigerante. Uma garrafa de 2 litros assim era o ponto fraco. Tranquilo. A gente tomava 2 litros. Eu, pelo menos, tomava uma garrafa de 2 litros de refrigerante assim em 40 minutos, assim, uma hora. Não, era bem. Gostava demais de Coca-Cola, refrigerante. Lembro que eu ia até na venda do bairro ali na rua de baixo, virava uma tubaína, aquelas garrafas. Tubaína, lembro. Virava uma garrafa aquela de garrafinha tubaína. De cerveja assim escura. Isso, 600 ml. Eu virava uma garrafa de tubaína em menos de 30 segundos. Caramba! Umas brisas loucas de moleque. E aí, nessa aí, voltei do jogo, falei, não vou mais tomar refrigerante não, mano. Pô, tá na hora de ver se o Santos faz alguma coisa, né? Vou pagar uma promessa pro Santos pra ver se sai. E você naquela empolgação que o time tá bem, tá vindo numa toada positiva, aí... Vamos ver se vinga. Vamos ver se vinga. Mas durou de 96 a 2002. Nada de nem Natal, nem nada. Caramba! Nada. E aí, enfim, o Santos foi campeão. Em 15 de dezembro de 2002, e aí no final do jogo lá, o pessoal, agora você vai quebrar essa promessa. Aí eu tomei uma Coca-Cola lá na porta do Morumbi. Cara, que da hora. A página seguinte, pra frente. Eu não consigo nem imaginar a tua alegria quando foi selecionado para isso aqui, porque isso aqui faz parte da história. Pô, só de você tá indo num lançamento de um livro como esse, assim, ó, que representa algo significativo, algo significativo na minha vida, que é o Santos Futebol Clube, tá participando de uma edição impressa com o meu nome, depois uma outra história no livro, ter citado o meu nome também. Pô, sinal que não tenho palavras para descrever. Aí depois do lançamento do livro, com o Pelé presente também, pô, foi uma, tipo... Conheceu ele pessoalmente? Teve essa... Não, porque o Pelé, tipo, meio que, assim, tipo, só de estar no mesmo ambiente que ele, você já se sente diferenciado, assim, ó. Porque ele não é ele é um ser iluminado. Sim, sim. É diferenciado. É diferenciado mesmo. E, consequentemente, só de estar ali, óbvio que não ia dar para ter toda a atenção ou até cumprimentar ele e tal, mas só de estar no mesmo ambiente que ele, de ele estar lá sentado numa bancada, junto com uma comissão, tá anunciando o livro, o centenário e tudo mais, pô, é uma satisfação indescritível. Com certeza, e é uma lenda viva ainda, lenda viva. Cara? Pô, eu vida longa ao rei, vida longa ao rei. Ô Buguinha, para finalizar, cara, antes de você chegar aqui, a gente deixou aberto algumas perguntas para os nossos seguidores no Instagram. Legal. E os caras mandaram, olha, nosso primeiro episódio aqui do Salve Podcast, e os seguidores estão interagindo aqui com a gente. Ó. Legal. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante até. O rapaz perguntou assim, ó,
Eu não vou ler o nome, eu não sei se ele quer que eu leia o nome, mas pergunta para ele se ele também aderiu à campanha Pérez Injustiçado, Volta Pérez. Não. Hashtag jamais. Volta Pérez. Eu acho que foi uma sacanagem claro aqui. Que é, até imagine quem vem isso aí. Não, jamais, então. Jamais. O Pérez, se eu tiver oportunidade de encontrar ele na rua, uma ofensa moral, eu vou falar pra ele. Vou, com certeza. Nem se for pra chegar no ouvido dele e falar umas merdas, os impropérios. Porra, então, aí, ele deixou um legado mal aí, Pérez, aí. Cara, teve um outro aqui, ó. Qual o seu maior ídolo no Santos? O maior ídolo no Santos, fora o Pelé, é claro. Ainda botou entre parênteses. Olha, isso aí eu vou... Porque o Pelé, na verdade, ele é nacional, né, cara? É um patrimônio nacional. Tipo assim, ó, o que eu posso dizer assim, ó... O jogador que eu me identificava quando criança mesmo, fera... Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Tanto, ó, o Serginho Chulapa é o maior artilheiro. Chegou a ver o Serginho Chulapa jogar? Sim, cheguei a ver o Chulapa jogar. Cara, cheguei, legal. Massa. Digamos assim, a minha referência de criança é o Serginho Chulapa. Agora, assim, se eu for pegar, qual é o seu ídolo? Quem que você gosta mais? Não sei o quê. Porque, assim, cada um tem seu grau de importância. Claro. Tem momentos também, exato. Né? Aí, por exemplo, poderia falar assim, o Robinho. Só que o Robinho, eu vou me identificar com ele dentro de campo. Fora de campo, ele já fez umas presepadas. Eu já não posso falar que o cara é meu ídolo. Sim. Mas, por exemplo, o Neymar, outro cara que passou pelo Santos recentemente. Fora de série, inclusive. Pô, eu tenho que agradecer a ele. Aliás, simples assim. Na minha opinião, foi o último craque que o futebol brasileiro fabricou. Sim. E depois disso, cara... Isso eu venho falando com alguns amigos, a gente entusiastas do futebol, independente de clube, a gente vem falando isso aí, falando que o Neymar foi o último que surgiu e não apareceu pelo menos um cara para fazer uma sombra para ele. Não apareceu. Não apareceu, tipo, por exemplo, um cara que fosse metade da bola que o Neymar jogava. Sim, não. O Neymar, ele tá num patamar ele tá digamos assim, de um nível de futebol que hoje no Brasil a seleção é ele mais 10. Ele é muito completo, né, cara? Sim. E assim, ó, o que acontece? Ele, além de ele sair digamos assim, num espectro positivo do Santos, onde ele conquistou tudo que teve oportunidade com a camisa do Santos, quando ele chegou no Barcelona, ele chegou também com um time bom, ele chegou num respaldo bom, e chegando lá ele também teve um preparo, ou seja, ele teve uma evolução além do que ele apresentava aqui no Brasil. Exatamente. Então, enquanto ele, por mais que tenha polêmicas envolvendo o nome dele, ele é o cara. Sim. Eu acho que a tendência, na verdade, é diminuir essa fabricação de craques. Não, eu já falo que essa fabricação de craques, ela já está meio que em extinção. Porque o campinho virou condomínio. Exatamente. O campinho virou condomínio. A tecnologia tirou a vontade da criança. Sim. A criança quer praticar um esporte, ela é obrigada a pagar uma escolinha. Exatamente. Então, tipo assim, o processo, o futebol num todo, desde o seu, digamos assim, da sua forma lúdica, do seu início ali como uma brincadeira, uma formação, uma iniciação esportiva, até o profissional, digamos, o futebol profissional, por todas essas escalas, ela teve digamos assim, uma gourmetização. Exatamente. Eu acho que é a palavra certa. Perdeu-se a naturalidade do talento brasileiro. Exato. Porque é pego um moleque que sabe mais ou menos chutar uma bola, daquilo ali é feito uma gourmetização em cima dele para ver se ele tem uma carreira próxima. Tem muitos fatores que favorecem esses detalhes, né? E assim, por exemplo, o cara vê, mas o menino ali tem um exemplo, Soteldo com 1,60, quando ele chegou no Santos, vai dar 10 pra esse maluco aí de 1,60, hoje ele é imprescindível. Messi que o diga também. Então, e assim, agora você pega o moleque na categoria de base, tem um baixinho lá, habilidoso, meio franzino, o cara já vai olhar, mas esse moleque aí, não sei o que, talvez dê, talvez não dê. Sim. Aí chega um pouquinho maior, mais estruturadinho,
já tem um desenvolvimento um pouquinho maior. O cara todo duro, mas ele tem estatura, mas tem físico, digamos, aguenta correr. Uma estabilidade maior. Exato. Esse é o que importa, porque isso aí tem mercado na Europa. Exato. Então, tipo, se focou muito em produzir jogador querendo lançar o próximo garoto de ouro do futebol, mas esqueceu de se fomentar o próprio nosso futebol, porque o nosso futebol hoje tá carente de bons jogadores e tá carente de qualidade. Sem o campinho de várzea da molecada, exatamente. Não tem um tampão de dedo arrancado. Exato, aquela ralada no joelho, não tem. Ô Buguinha, pra finalizar tem uma última pergunta aqui, ó. Na sua opinião, quem é o melhor jogador da atualidade? Eu acho que isso aqui é geral, não só no Santos. O melhor jogador da atualidade hoje, é difícil. É difícil afirmar um, porque se a gente tem que analisar o futebol num coletivo, né? Então o jogo é 11 contra 11, porém tem aquele que decide. Hoje, na atualidade, para mim o melhor é o Cristiano Ronaldo. Para mim também. Por que o Cristiano Ronaldo? Porque ele adaptou o modelo de jogo dele ao alto rendimento. E é muito disciplinado também, né, cara? Total. Eu tive a oportunidade de viajar para a Itália 3 anos atrás e eu fui num jogo dele. Fui no Juventus e Fiorentina, em Firenze. Tanto que, assim, o fator Cristiano Ronaldo é muito pesado, assim, sim. O estádio estava lotado, eu comprei o ingresso em cima da hora, que eu tinha chegado em Firenze ali no início da tarde do sábado, o jogo era tipo 19 horas, e chegamos em Firenze, eu e minha esposa, meio-dia e meio, 1h, então a gente já foi direto para o estádio, e lá tem uma praça, um local bem agradável, bem aprazível, e a gente foi atrás do ingresso. Chegando lá na fila, ali, bilheteria ali no quarteirão de trás, tal, chegamos lá, eu quero o ingresso mais barato. O mais barato, que ainda vem no ingresso escrito visibilidade reduzida, 89 euros, para ver o Cristiano Ronaldo jogar. Fez um gol no jogo, a Juventus ganhou de 3-0. E assim, né? Mas esse não é o valor normal deles? Não, porque o Cristiano Ronaldo ia jogar. Porque o Cristiano Ronaldo ia jogar lá. Por exemplo, aí depois no dia seguinte, que eu fui para Roma, um jogo mais pesado, que era Roma e Inter. Lembrando que na Itália os times grandes é Inter, Milan e Juventus. Só. Aqui no Brasil a gente tem a imagem de uma Roma maior, de um Napoli maior, mas por causa da ligação dos jogadores brasileiros que passaram por esses times. Mas a Itália mesmo de time grande é Juventus, Milan e Inter. Exato. E aí fui ver o Inter e Roma, no Estádio Olímpico de Roma. Qual que é o ingresso mais barato? 30 euros. Aí, a diferença. A diferença é quando tem um craque na partida, digamos, um fora de série, e depois um jogo pesado do campeonato europeu ali, do campeonato italiano. Não, total, cara. Pra mim também, atualmente, Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Mas tem outros também. Sim, é isso que eu ia falar agora. Lewandowski, o próprio Neymar. Sim, é isso que eu ia falar agora. Não vou desmerecer os outros jogadores. Sim. O próprio Lewandowski mesmo, fora de série, é um centroavante de referência para qualquer time no mundo. O Neymar dispensa apresentações, Mbappé, o próprio Suárez também. Suárez, eu não entendo até agora como que o Barcelona dispensou o Suárez. Perdeu, né, cara? Como é que pode? Um fazedor de gol daquele que aparece de 50 em 50 anos, a bola vem quadrada para ele guarda daquele jeito. Completo pra caramba. E assim, o Messi dispensa comentários. É difícil você apontar um melhor do mundo. Sim. É momento, futebol é momento. Vamos supor que na final da Champions League seja uma final Juventus e PSG, e o PSG decida, aí no final das contas o melhor em campo é o Di Maria. O Di Maria foi eleito o melhor do mundo. Exato. Ninguém vai querer. Então é algo muito subjetivo esse lance de melhor do mundo aí. É mais votação, mais para premiação. Que nem o Cristiano Ronaldo mesmo fala, o que importa para ele é chuteira de ouro, porque chuteira de ouro é mérito próprio. Exato. Que é o artilheiro da temporada. E ele é competitivo pra caramba. Demais. Né? Pô, Buguinha, cara, eu queria te agradecer demais aqui a tua presença, por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Pô, eu que quero agradecer o convite de estar participando aqui do Soul.
South, e que estou aberto aí para outras oportunidades, qualquer assunto, não só sobre o Santos ou sobre futebol. A gente está aí sempre à disposição, e vida longa ao South Podcast aí, vida a todos longa. vocês. É isso aí. Bom, então a gente está terminando aqui o primeiro episódio do South Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E é isso. Até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Até logo. Um abraço.